Valério Sampaio, pai viúvo, empresário veterano, observa a porta da entrada com o peso de décadas de decisões que não deram em paz. Esa Noche, Beatriz Costa, nora do protagonista, surge com malas que parecem guardar o brilho de uma fortuna recém-ajustada às suas mãos. Ela não chega sorrindo, apenas oferece um abraço contido, acompanhado de palavras que tentam aparentar normalidade. Vamos tentar de verdade desta vez. O corredor se ilumina com o brilho frio das lâmpadas, e o ar cheira a madeira polida e a um perfume floral discreto que não teile a arrogância da cena, apenas a disfarça. O som da campainha de metal suave acompanha o passo confiante dela, ecoando pelo hall. Valério observa o gesto de abrir portas como quem mede o peso de cada porta que se fecha ou se abre. Ele sabe, porém, que aquela entrada não é inocente. É o primeiro sinal de que o passado pode ter escolhido uma nova forma de se apresentar. A primeira impressão é de choque. A casa que ele criou para manter lembranças pequenas agora parece acomodar uma presença grande demais para caber na memória dele. O silêncio cai como uma peneira entre o que é verdade e o que pode ser apenas aparência. Valério não desce do muro que levantou em tantos anos para evitar a queda. Esa Noche. À medida que a noite se desenrola, a visão da sala de visitas se transforma em cena de poder disfarçado. Beatriz Costa aponta para a sala de estar com um gesto que diz: a reconciliação não precisa esperar. E o peso da riqueza salta aos olhos, carros discretos nas garagens, almofadas novas que absorvem a respiração dos visitantes, cortinas que filtram a luz de um sol que parece querer medir cada reação dele. Ela se move com a cadência de quem sabe que a aparência é a primeira moeda de uma negociação. No entanto, Valério luta para manter o chão firme sob os pés. Ele não aceita desculpas que soam como música para plateias, não quando o dínamo da família range sob a superfície. O orgulho, ferido pela lembrança de perdas antigas, exige que ele imponha condições para qualquer reconciliação. O som da madeira velha, o rangido de portas de vidro, o vento que atravessa as frestas, tudo conspira para lembrar que aqui não há vazio. Há presença que pode transformar o que ainda parece sólido. A respiração dele se torna mais firme. Ele não se rende ao encanto da paz fabricada. O escrutínio público começa a pairar como uma suspeita formal, e a palavra paz parece, naquele instante, carregar um preço que ninguém quer pagar de primeira mão. Valério fecha o coração um pouco mais e observa a nora, esperando que as palavras correspondam ao corpo que a sustenta. Esa Manhã. Horas depois, a tensão cruza o espaço entre o privado e o público. Beatriz Costa, com a calma que a caracteriza quando precisa convencer a audiência, sugere que o acordo de convivência comece já, sob a égide de que a reconciliação não precisa do desgaste de longas batalhas. Ela usa a imagem da paz como trunfo, enquanto o olhar de Valério vasculha cada linha da mensagem que a nora parece trazer em pauta. Respeito às aparências, regras para a convivência, uma imagem que o mundo verá como unidade. Ele escuta, mas cada frase soa como uma peça de um quebra-cabeça que não fecha no seu encaixe original. O som da campainha continua, agora de leve forma, marcando a cadência de uma negociação que não é apenas emocional, mas estratégica. A madeira canta sob os dedos dele, como se a casa pedisse por honestidade, por uma verdade que ainda não se abriu passagem. O cheiro de mofo antigo no porão aparece como presságio, lembrando que segredos que se escondem podem retornar com força quando a superfície não segura a pressão. Valério sente o peso da história pressionar novamente e a dúvida sobre quem está jogando com quem começa a nascer de novo na consciência dele. Esa Noche se transforma em uma sequência de dúvidas que não se dissipam com a beleza aparente do acordo. Dos dias depois, um detalhe inesperado atravessa a superfície daquelas conversas. Um recibo antigo, dobrado com parcimônia, aparece nos bolsos da nora, como se tivesse sido esquecido ali por acaso, mas com a memória de quem o deixou marcada em cada linha. Beatriz Costa, com sua prática de advogada que sabe ler o que as palavras não dizem, faz silêncio por um instante e então comenta com uma voz baixa que parece não querer alarmar ninguém. Há sinais de uma condição financeira
que pode refrear qualquer gentileza com a verdade. O recibo brilha de modo estranho à luz de casa. O número e o carimbo falam de pagamentos que não pertencem apenas a uma reconciliação, mas a um acordo que coloca limites onde antes havia promessas. Valério olha para a nora como quem lê uma carta que não deveria ter chegado. O peso do passado não é mais apenas lembrança, é uma força que se aproxima com a respiração mais pesada. A cada linha que ele lê, a distância entre perdão e responsabilidade fica maior. Ele percebe que a oferta de paz pode estar enredada em uma rede de contratos e de alianças que não permitem retorno fácil. O ambiente inteiro parece segurar o fôlego para que ele escolha entre manter a fachada que a cidade observa ou enfrentar a verdade que a sala de contratos tenta esconder. A luz intermitente no corredor próximo ao escritório do pai parece piscar como um sinal de que algo maior está por vir. Um rumor que a casa decidiu sussurrar apenas para ele. E, pela primeira vez, Valério se pergunta se a paz que Beatriz oferece não é apenas uma porta para novas pressões, uma forma de dizer que o passado pode ser contornado, mas não apagado, dos dias depois. Agora, no silêncio que se segue à revelação do recibo, o peso do dilema se instala com clareza. Perdoar sem exigir responsabilidade, ou exigir responsabilidade e arriscar a reconciliação diante de olhos que gostam de acreditar na narrativa de paz. Valério sabe que cada escolha carrega um custo, e que o custo da verdade pode não apenas exigir que ele revele o que sabe, mas também enfrentar a resistência de quem já fez do segredo uma forma de poder. A casa parece ouvir o coração dele batendo mais rápido. O vento na varanda empurra as cortinas como se pedisse uma resposta. O diário antigo que ele tinha guardado, as lembranças de contratos que já se mostraram capazes de manobrar destinados, tudo volta à tona para pedir explicação. Quem tem direito de ditar o que a família deve ouvir? Beatriz permanece impassível quando o assunto é justiça. E Valério sente que a linha entre proteger a filha e desfazer a própria reputação não é apenas tênue, é arriscada demais para ser atravessada sem um preço. A noite parece suspensa entre duas escolhas, entre manter a paz a qualquer custo ou aceitar que a verdade, por mais dura, seja o único caminho possível. E então, com o peso de uma decisão que não admite mais atraso, Valério fecha a porta sem se render, deixando a nora com uma pergunta no ar. Isso é o que você chama de paz? No dia seguinte, a cidade beira do litoral exala sal e madeira antiga, e a mansão de Valério parece repousar sob uma névoa que gosta de ouvir segredos. Os vizinhos sussurram, mantendo distância, como quem não quer atrair o peso de uma verdade que ainda não foi admitida. Beatriz Costa chegou para morar na casa com a pose de quem quer curar feridas, mas seu olhar entrega outra coisa. Alguém que já calcula o quanto pode ganhar com o retorno de uma família remendada por promessas. Em cada conversa na praça, o rumor vai ganhando corpo. A mansão foi comprada com uma condição escondida, dívidas antigas que ainda respiram nos recibos amarelados do arquivo esquecido. Valério, sentado na poltrona de couro que testemunha mais quedas do que vitórias, ouve bater de passos na escada, o rangido das tábuas, o cheiro de madeira polida misturado ao sal do mar que entra pela persiana. Ele não sabe se a paz que Beatriz promete é real ou apenas uma máscara elegante para um jogo de poder. Um familiar, voz baixa, comenta que a notícia já rodou entre quem tem interesse em manter a fachada e que a dívida não cabe na narrativa pública. A ideia de que a reconciliação possa ter preço pesa na sala, como se a casa respirasse por meio de contratos assinados que não aparecem na moldura da parede. O segredo, antes tão contido, parece esticar o ar, pronto para transformar cada gesto dele. Dos dias seguintes, o burburinho se intensifica, como se a brisa carregasse deduções antes mesmo de chegar aos ouvidos da família. Inês Martins, advogada da casa, surge no saguão com a serenidade de quem sabe onde cortar o fio. Precisamos de clareza legal para evitar promessas vazias. Proponho uma reunião entre advogados, Beatriz e Valério, para alinhar termos de convivência sem renunciar à verdade.
Beatriz chega com o sorriso contido, a mão firme que parece oferecer paz, mesmo quando os dedos revelam uma outra agenda. Inês lê cláusulas, aponta riscos, e Valério observa o diálogo como quem analisa um contrato que pode decidir o futuro da casa. Beatriz fala de reconciliação com responsabilidade, mas o tom é de quem sabe que o público decide o volume da voz que será permitido. O encontro, marcado para a tarde, é curto, porém suficiente para acender o suspense. Será que a reconciliação tem peso igual à verdade? Você perdoaria uma reconciliação financiada por segredos do passado? 3 dias depois, Karina, ponte entre o passado e o presente, abre uma gaveta antiga e revela que a história da dívida envolve mais do que o brilho da mansão sugere. Não aponta culpados de imediato, mas mostra que há papéis que não entram na linha de medidas de paz. Um extrato contábil amarelado, datas que não fecham o saldo, e uma assinatura que não condiz com a versão apresentada pela nora. Entre os papéis, há uma linha que contraria a narrativa pública de Beatriz, como se a casa tivesse sido organizada por mãos que não obedecem aos mesmos compassos. Valério segura o documento e sente o peso de cada cifra que não se encaixa no que foi anunciado como reparação. Beatriz observa de longe, o olhar comedidamente atento, sabendo que cada linha pode desestabilizar o equilíbrio que tenta construir. Inês, avaliando cada detalhe, percebe que o passado não pode ser apagado apenas com palavras bonitas. O cheiro de madeira e o toque de papel antigo se misturam ao mofo do porão, uma lembrança física de que segredos também precisam de espaço para respirar. A pista, embora ainda velada, aponta para uma direção. A verdade pode não apenas esclarecer, mas também colocar em xeque a verdadeira razão de cada gesto. E Valério aprende que não há caminho simples quando o equilíbrio público está em jogo. Cada decisão carrega um custo que ninguém pode antever sem olhar para trás. Uma semana depois, Beatriz reaparece com uma promessa travada entre transparência e controle: oferecer uma audiência para expor a verdade, desde que haja salvaguardas legais que protejam a imagem da família. Ela descreve uma evolução da convivência, passos graduais que supostamente afastam o confronto direto, mantendo o que já foi construído intacto na fachada pública. Valério observa a atriz do próprio lar, Karina, ao lado dele, e percebe que o que parece reconciliação é, na prática, uma reconfiguração de poder dentro da casa. Beatriz se coloca como facilitadora, não como salvadora. Já sabe que a cidade vai medir cada gesto, cada assinatura, cada cláusula que surgir na sala de reuniões. Inês aponta os limites. Abrir espaço demais pode desagregar a reputação já frágil. Manter segredo demais pode destruir a confiança entre os que ainda creem na verdade. Karina, firme, reforça a ideia de que a família não pode mais negociar a memória com base no silêncio. A filha do protagonista observa, guarda os detalhes e sabe que o preço da verdade não é apenas barulho, é uma nova forma de conviver sob regras. A conversa caminha para uma prática política de convivência. A transparência é apresentada como progresso, mas o caminho é estreito, cheio de sinais, como se cada frase fosse uma trava de segurança. O ar da sala fica denso, o tempo parece frear, e a casa respira com o peso de um acordo que ainda não foi escrito por completo. Beatriz não revela tudo ainda. Admite apenas que há mais na história, enquanto o resto permanece meticulosamente guardado para não desmoronar tudo de uma vez. Quem está mais vulnerável, Valério ou Beatriz? Essa noite, Valério Sampaio caminha pela mansão à beira-mar, onde o silêncio parece respirar junto com o oceano batendo nas pedras. A madeira antiga range sob cada passo e o ar carrega o cheiro de mofo do porão que insiste em se lembrá-lo de tudo que ficou para trás. No bolso do paletó, ele encontra uma chave enferrujada, caída entre papéis na gaveta do escritório. O metal parece pedir para abrir uma porta que sempre esteve ali, escondida à vista de todos. A ideia de uma sala de contratos escondidos não é apenas uma curiosidade. É a promessa de uma mudança de poder, de uma leitura diferente da história da casa. Valério mantém a respiração, girando lentamente o anel que o pai lhe ensinara a usar em momentos decisivos. Esanoche.
Beatriz Costa entra com as malas e o olhar afiado de quem sabe que o mundo está olhando para ele. Sem palavras grandiosas, ela afirma que comprou a mansão para que a reconciliação aconteça de verdade, que o lar precisa de uma presença estável para manter as aparências sem ruir. A cena é calculada, o brilho dos vitrais, o cheiro de madeira recém-polida mesclando com o perfume floral discreto que ela escolhe para a ocasião. Cada gesto é uma assinatura de poder público. A cidade lê a foto, lê o gesto, lê o cálculo de quem quer vencer sem desgaste visível. Valério sente a curiosa sensação de que a reputação dele será votada em praça pública, não mais apenas em family chat ou em reuniões fechadas. A casa, que parecia acolhedora, passa a falar de contrato, de termos, de regras. Ao dia seguinte, naquela manhã, Inês Martins, advogada da família, surge com o peso de uma pasta cheia de termos. Ela propõe uma reunião para alinhar cláusulas, prazos e responsabilidades, uma cartilha de convivência que, se bem executada, evita o rompimento total. Beatriz, com a face serena de quem conhece o mapa, se coloca como ponte entre as partes, oferecendo uma leitura que parece simples, mas que está desenhada para favorecer a narrativa que ela quer vender ao público. Valério, porém, não engole o discurso na primeira goleada. Ele pergunta cético: onde ficam as garantias? Quem vigia quem? Qual é o preço real da paz? O peso da reputação pública está ali, pressionando cada palavra. Ele sabe que, qualquer cedência, muda o modo como a cidade o enxerga. Carina observa da borda da sala, os olhos alternando entre o pai e a nora, guardando perguntas que ainda não podem ter resposta. Dos dias depois, Carina se aproxima com uma calma que parece quase treinada para não trair ninguém. Ela lança uma pista direta. A dívida que sustenta a opulência da mansão não é apenas financeira. Envolve o antigo parceiro de Valério, ligações que ainda atravessam o presente. Não aponta dedos, apenas diz o que sabe, deixando que o silêncio faça o resto. Valério sente o peso de cada linha que ela lê nos papéis, a clareza de que o passado não quer ficar enterrado. Não é acusação vazia, é uma constatação de que o fio que ele tentou cortar continua ali, ainda pronto para puxar. Beatriz reaparece com a promessa de transparência, dizendo que a verdade pode coexistir com a imagem pública, desde que os termos sejam controlados, desde que haja salvaguardas legais. A sala fica menor de tão carregada. O ar parece medir o limite entre honra e interesse, entre a paz que a cidade quer ver e a poeira que o passado ainda respira. A cada frase de Beatriz, Valério percebe que a reconciliação pode exigir uma delicadeza que ele nunca treinou, e que qualquer derrota pública é, na verdade, uma derrota interior que ele não admite com facilidade. Dos dias depois. Entre os papéis empilhados, Valério encontra uma assinatura antiga gravada numa pasta de contratos que não bate com as assinaturas públicas visíveis da nora. A linha sobre o papel é discreta, quase imperceptível, mas suficiente para acender uma sombra de dúvida. Quem assinou realmente aquele acordo? E por quê? A assinatura parece pertencer a alguém que já esteve perto de tudo o que a casa prometeu proteger. Alguém que não cabia na imagem que Beatriz pretende apresentar ao mundo. O brilho da assinatura fria na luz do corredor cria um pequeno eco de possibilidade. Se houver outra mão envolvida, o que isso muda no equilíbrio que eles tentam manter? Valério guarda aquele detalhe como se fosse uma senha, sabendo que futuras conversas podem depender dele. O ranger das portas, o tilintar da campainha e o odor de madeira úmida que vem da varanda parecem reforçar a ideia de que verdade não é apenas um conceito, e sim uma rede que se ajusta conforme as pessoas tocam nos fios. Dos dias depois, você aceitaria uma paz comprada com segredos quando cada segredo carrega um custo que não se reduz com desculpas? Você acreditaria que a reconciliação pode ser verdadeira, mesmo que precise de concessões que rangem sob o peso da memória? Perguntas assim atravessam o ar enquanto Valério, Carina e Inês discutem a necessidade de avançar sem destruir a casa que os sustenta. A cada resposta que recusam ou aceitam, o silêncio se torna ferramenta de poder, a paciência vira arma.
e a esperança de uma convivência mais humana parece oscilar entre o desejo de ser justo e a necessidade de permanecer de pé diante da multidão que observa. O clima aperta quando Beatriz reforça a ideia de que a transparência pode ser apresentada de modo a não desfazer a imagem pública, desde que certas sombras fiquem apenas fora do alcance do olhar comum. O que se perde, porém, quando a verdade é fragmentada para caber na vitrine da família perfeita? E qual é o preço que Valério está disposto a pagar para manter a casa inteira, mesmo que a casa peça mais do que ele pode oferecer? A sala de contratos revela apenas parte do que está por vir. Uma outra porta ainda permanece trancada. Beatriz entra na ala de reuniões da mansão, diante de câmeras que ainda guardam o brilho do salão. A mesa polida reflete o olhar dela, sereno e decidido, enquanto jornalistas ajustam microfones e pergaminhos de imprensa começam a tremer de curiosidade. Ela fala em tom baixo, controlando cada pausa, apresentando uma iniciativa de reconciliação que parece ir à frente da história sem confrontar abertamente o passado. As palavras soam como um convite à paz, com cláusulas que pintam a imagem de uma família que se reergue, mas sob condições que protegem a aparência pública. Beatriz não esconde o objetivo: manter o acordo sob o verniz da imagem, com promessas de transparência responsável e de que todos crescerão juntos a partir de regras claras. O público aplaude, a câmera registra sorrisos calculados e Valério, na distância, observa o efeito como quem mede a temperatura de uma casa que não está inteira ao abrigo da verdade. Ao dia seguinte, o sussurro das cortinas parece aumentar quando as perguntas chegam, rápidas, diretas, quase insistentes. Valério tenta permanecer distante, mas a sala parece diminuir. As pessoas ao redor dele se inclinam para ouvir o que Beatriz diz na frente da multidão. Dos bastidores, alguém filma discretamente, capturando o tom da campanha de reconciliação, como se fosse um anúncio de vitória. A imagem de paz que Beatriz tenta projetar contrasta com o peso da dívida que paira sobre a casa. O que é apresentado como gesto de boa-fé esbarra na sensação de que há cláusulas escondidas entre as linhas, que forçam cada palavra a parecer menos do que é. Valério sabe que o preço da paz pública pode se transformar no custo da própria verdade. Dos dias depois, Valério busca a filha Carina na biblioteca, onde as luzes são amarelas e a madeira antiga guarda segredos que parecem ter sido escritos com o tempo. Preciso confirmar a narrativa antiga antes de qualquer coisa pública, ele diz, quase sem olhá-los nos olhos. Carina, com a frieza de quem cresceu entre contratos e confidências, observa o pai com a delicadeza de quem sabe o quanto pesa uma palavra. Ela não promete nada, apenas aponta que há pontos que não batem com o que Beatriz apresenta ao público. Entre o silêncio dos corredores, ele pergunta sobre aquela dívida que sustenta a opulência da mansão, e Carina confirma que há peças do passado que não cabem na história oficial. O encontro se transforma em um pacto relutante. Eles precisam entender a verdade antes que o mundo decida por eles. Se Valério ainda acredita que pode medir o peso da verdade com a balança da reputação, as peças que ele recebe revelam que o jogo é mais profundo do que parece. Se houver uma verdade escondida, ela não cabe mais apenas aos olhos de Beatriz. Para que não seja traído pela própria família, o pai volta a perguntar onde fica a linha entre justiça e proteção. E neste ponto, o ar na sala parece carregar uma sombra de documentos que não se deixam ver. Ono Inês entra carregando um envelope grave, o peso de páginas que não deveriam precisar de assinatura para serem consideradas realidade. Ela quebrou a confiança com uma entrega direta, um documento que contesta a versão pública da nora, apontando cláusulas que não são apenas comerciais, mas morais, que mudam a forma como a história da família deve ser entendida. Valério recebe as folhas com mãos que tremem pouco, mas que tremem de verdade quando lê os números e as observações que desmontam a narrativa de paz apresentada ao público. Os olhos de Carina voltam a ele, mais próximos agora, como se pedissem um acordo com a parte mais antiga dele, a verdade. O choque não é apenas pela ilegalidade potencial revelada, mas pelo que significa para cada um ali. A reputação não é uma arena neutra quando o preço é a memória de quem somos.
O dilema, mais uma vez, se apresenta com uma clareza áspera: manter a reputação ou confessar as verdades que poderiam rasgar o rosto público da família. 3 dias depois, Beatriz oferece, então, uma audiência para fechar a questão, com termos bem limitados, com fala controlada e com garantias de que tudo fica em ordem para a comunidade que observa de perto cada movimento. A proposta parece simples: uma conclusão pública que ensaia a paz, sem entregar o passado inteiro, com salvaguardas legais para que o discurso não escorra das margens. Valério sabe que aceitar significa abrir mão de parte da história, manter o que poderia derrubar o que ainda é sólido, mas ganhar um contrato de convivência que não resolve da verdade de forma absoluta. Ele observa Karina, que o observa de volta com determinação contida, como se dissesse que não há caminho fáceis quando o passado ainda respira sob o teto. Beatriz, com aquele sorriso que costuma encobrir a fumaça das negociações, não cede a pressões emocionais. Ela negocia com o que precisa para manter o controle da narrativa pública, enquanto o pai se pergunta se o custo da transparência é apenas uma garantia de paz ou o prenúncio de uma nova tempestade. Uma semana depois, Valério respira fundo e encara a sala de reuniões com uma nova postura. Beatriz não consegue esconder a arrogância de quem sabe que o poder de decisão pode ficar apenas com quem dita os termos. Inês, com a calma de quem carrega a verdade de 2 lados, entrega ao grupo um relatório que mostra que várias saídas legais poderiam ser usadas para renegar os segredos, sem destruir a convivência. O peso da escolha não recua. É necessário decidir entre manter a narrativa sob controle ou abrir espaço para que a justiça encontre o seu caminho. Karina se aproxima de Valério, não como filha exigindo proteção, mas como parceira na responsabilidade de manter a honra da família. A tensão sobe quando Beatriz, diante do relatório, emula uma assinatura de consenso que soa mais como uma cláusula de silêncio do que como um acordo de paz. Inês acrescenta que, por trás da fachada, existem saídas legais que podem tornar o reconhecimento mais suave, mas não invisível. A cada linha lida, Valério percebe que não há saída sem custo, que a verdade vem com um peso que não se perde no primeiro abraço. O silêncio entre eles indica que a batalha é menos sobre quem está certo do que sobre quem terá coragem de sustentar a verdade na frente de todos. O ambiente se fecha e as cortinas parecem sussurrar que não há retorno sem marcação de tempo. Quem pode defender a verdade sem que a casa inteira desabe? Quem fica firme quando a voz pública se ergue para exigir uma resposta? O som do vidro denso na varanda parece carregar a promessa de que a decisão não é apenas entre concordar ou discordar, mas entre manter a casa como está ou transformar tudo o que ela representa. Se o acordo é assinado, a casa mudará de cheiro e de ritmo, senão, o peso pode se tornar irreversível. Ainda assim, Valério sabe que alguém precisa se colocar à frente da verdade para evitar que a memória se perca no brilho de uma fachada. E, de alguma forma, ele sente que não há mais retorno para quem evita o custo de ser verdadeiro. A sala secreta expõe uma verdade que muda tudo. Essa noite, a biblioteca ilumina o rosto de Valério com um brilho de lâmpada antiga. Ele segura uma carta que chegou em uma pasta amarelada. O papel range quando dobra. O peso da tinta parece carregar décadas. A correspondência fala de uma dívida escondida ligada à mansão, uma cláusula que transforma reconciliação em negócio. Salta aos olhos o desconforto dos números que não batem com a imagem que Beatriz quer projetar. Valério lê e lê de novo, cada frase cortando o silêncio que fazia da casa um templo de orgulho. O segredo não é apenas financeiro, é o tipo de segredo que muda a reputação, que transforma a memória pública em arma. O choque é imediato, mas o desespero vem contido até que a respiração falha e ele apoia a testa no mármore frio da escrivaninha. Ele sabe que, se confessar agora, a família pode sobreviver, mas a paz que ele construiu com o tempo pode desmoronar diante dos olhos da cidade. E, se escolher o caminho oposto, a verdade pode corroer tudo o que resta de dignidade. A carta fica sobre a mesa, como uma testemunha silenciosa. Ele fecha o envelope, a mão trêmula cessa, e o som da casa, rangidos da madeira,
relógio que bate devagar, o zumbido das máquinas de bordo, parece ficar mais alto, como se a mansão respirasse junto com ele. Ao dia seguinte, a sala recebe a primeira luz do dia e Karina cruza o corredor com passos rápidos, o cabelo preso, olhos cansados de segredos que pesam. Ela sabe que o que Valério lê não é apenas sobre dinheiro, é sobre a forma de manter a casa unida sem trair o passado. Pai, ela diz com voz baixa, há uma saída que não fere a verdade inteira, mas protege a gente de uma explosão pública. Ela propõe uma solução que parece simples, uma reconciliação anunciada de modo contido, com termos legais que escondam o que não pode sair à rua, uma promessa de que a família vai caminhar junta sem abrir o baú de recordações que podem derrubar tudo. Valério observa a filha com o peso que tem na garganta, a boca seca, a cabeça cheia de números que não somam. Ele sente o orgulho recuar diante da possibilidade de salvar a paz sem enfrentar a verdade de frente. O gesto de Karina é firme, quase corajoso, e ele percebe como a história pode mudar de rumo sem que ele precise admitir tudo publicamente. A conversa entre eles é curta, mas cada frase firma uma nova linha. Não é rendição, é responsabilidade para com a filha, para com a memória que não pode simplesmente sumir. O tempo parece acelerar, o passado retorna em silêncio, puxa o ar na sala, faz a madeira estremecer de leve. O corredor de vidro reflete uma imagem que não é só dele, a da família tentando manter o equilíbrio entre o peso do que aconteceu e a esperança de que o futuro ainda possa ser correto. Dos dias depois, Beatriz entra na sala de visitas com a pose de quem sabe que o discurso é uma moeda que pode abrir portas ou fechar-nas para sempre. Ela carrega uma carta que parece simples, mas o tom é de who's who. Vamos falar de transparência sim, mas com salvaguardas que protejam a reputação. O que ela oferece não é benevolência, é cálculo, uma abertura gradual para a verdade, um anúncio público que não revela a totalidade do passado, apenas o suficiente para dizer que houve erros e que a família está tomando novas medidas legais para evitar futuras torções. Beatriz sorri com a tranquilidade de quem sabe o que o poder exige, e Valério ouve, pesando cada palavra no prato da balança entre justiça e paz. Em meio à conversa, Inês, a advogada entra com um relatório curto, frases frias que contestam a versão pública da nora, lembrando que há saídas legais que podem desacreditar rumores sem revelar o que não deve sair. A tensão cresce, o silêncio se aperta, e Valério começa a sentir a própria voz encolhendo diante da responsabilidade. Não basta se opor à falsidade, é necessário escolher qual mentira é menos nociva para quem ele ama. Karina observa cada gesto dele, e a aliança entre pai e filha fica mais estreita, como se a verdade, ainda que contida, pudesse ser o elo que sustenta a casa sem destruir a confiança que resta. A sala de contratos parece ganhar peso, o ar muda de cheiro, e os objetos, o livro de contratos, a urna de fotos antigas, o quadro da família, parecem testemunhar uma decisão que não tem retorno, a ideia de que a paz pode exigir silêncio em vez de restituição completa. 3 dias depois, a noite cai com a respiração de vento frio atravessando as cortinas. Beatriz, com o ar de quem tem o mundo em suas próprias mãos, sugere um passo adiante, um anúncio público minimamente honesto, com salvaguardas legais para blindar a verdade que não deve sair. Ela quer controlar a percepção, manter a reputação, evitar que o passado tropece sobre a nova forma de convivência. Valério ouve, e o peso no peito volta. Ele sabe que ceder um pouco mais significa abrir mão de um ideal que o sustentou por décadas, mas também pode significar manter a casa intacta para a filha. A conversa entre Inês e Karina volta a ecoar nos corredores. Inês aponta cláusulas que podem proteger a família sem desmoralizar o progenitor. Karina, por sua vez, encara Beatriz com a dureza de quem sabe que o passado pode enlouquecer o presente se não for contido com cuidado. O clima é de negociação, não de confronto aberto. O desafio é manter a dignidade sem entregar tudo de uma vez.
E no centro de tudo, Valério continua firme em não permitir que a verdade seja vendida como moeda de reconciliação fácil, ainda que descida por uma metade da verdade, suficiente para conter a queda de reputação sem abandonar a memória que o delimita como pai e como homem. Ao final, Beatriz propõe que tudo se consolide com um contrato de silêncio, termos que protegem a maior parte da verdade, deixando sobressair apenas o que não dobra a lei na praça pública. A assinatura pode parecer um pacto de paz, mas o preço que se paga não é uma margem de manobra qualquer, é a própria essência da relação entre eles. A casa parece respirar mais devagar, como se aguardasse o sinal de que a nova ordem está construída, ainda que sob vidro fosco. Beatriz observa a assinatura de Valério, e o arranjo parece ganhar vida própria. Um documento que não apenas regula falas, mas traça os limites entre orgulho e proteção, entre o que pode ser dito e o que não deve conhecer a luz do sol. A tinta seca na folha, o selo cai na mesa, e o silêncio que se instala não é o silêncio das culpas resolvidas, mas o silêncio de uma escolha que coloca a paz sobre a verdade, pelo menos por enquanto. Você, leitor, sabe que o preço da paz não é pequeno. É a lembrança constante de que o passado pode retornar a qualquer hora, com força suficiente para derrubar o que foi construído com tanto esforço. Você concordaria em manter a paz a qualquer preço, mesmo que a verdade doa a todos? A assinatura é feita, o contrato assenta como uma nova estrutura de convivência, e a sala parece respirar com um peso diferente, quase aliviado. Beatriz observa a testa de Valério franzir levemente. Carina cruza os braços, protegendo o próprio coração. O acordo parece estabelecer uma nova rotina, com regras de convivência mais rígidas, uma plataforma de diálogo controlado e a certeza de que, se houver mais segredos, eles ficarão sob sigilo por tempo suficiente para testar a paciência de todos os envolvidos. E então, a frase final se abre com a respiração da casa. Há mais segredos que não podem ser contados. Beatriz Costa ergue o olhar na sala de jantar da mansão, iluminada pela lâmpada antiga que parece não suportar segredos tão pesados. Diante de Valério Sampaio, de Carina Vidal e de Inês Martins, a advogada da casa, ela admite apenas uma fatia da verdade. A reconciliação não é só perdão, é uma reordenação de poder. Não tudo, não as cláusulas mais ásperas, mas o suficiente para deixar o ar carregado. Valério aperta o maxilar, o silêncio dele se torna quase tangível, como se cada respiração tivesse peso de granito. Beatriz mantém o sorriso treinado, e por trás dele, a máquina de cálculo já volta a funcionar. Inês observa com olhos frios, medindo cada inclinação de cabeça, cada piscar de olhos. A madeira range. O perfume discreto da casa se mostra ao redor e alguém entende que a sala pode, a qualquer momento, virar tribunal. Ao dia seguinte, ao som de passos na escada, a manhã revela o mesmo cenário, porém com rumores que começam a atravessar as paredes. Inês Martins toma a palavra com a calma de quem sabe que uma palavra pode erguer ou derrubar. Existe um terceiro operador financeiro por trás de várias ligações que sustentam a riqueza exibida pela nora. Beatriz não desvia o olhar. Ela transforma a transparência em protocolo, como se a clareza pública pudesse acalmar as águas. Carina se aproxima do pai com a distância que a honestidade impõe, sem se deixar enredar por promessas vagas. Valério escuta mais do que fala, e o desconforto cresce. Quem está realmente no controle da narrativa? É o que ele se pergunta, enquanto a casa respira com o peso de uma nova verdade que ainda não se revela completamente. 3 dias depois, a tensão avança pela casa como um vento frio que atravessa cortinas. Carina cruza o salão com um envelope simples, mas o conteúdo dentro dele tem a gravidade de uma sentença. Ela encara Beatriz e acende a lâmpada sobre o passado que a versão pública tenta manter apagado. A dívida que sustenta a opulência envolve o antigo parceiro de Valério, e o perdão apresentado como cura é, na prática, moeda de troca. Beatriz reage com o sorriso de quem sabe o que diz, mas a máscara não engana. Carina não recua. Ela expõe que as promessas de transparência vêm acompanhadas de interesses antigos que não permitem que a verdade respire por inteiro.
Valério observa as duas mulheres e percebe que o poder mudou de mãos sem que ninguém tenha pedido licença para isso. Beatriz admite com relutância que as regras do jogo também mudaram e a dúvida bate mais forte. O que basta para manter a paz sem destruir o passado? Um pouco antes do pôr do sol, Valério convoca Beatriz para uma posição firme, sem rodeios. Ele não aceita as soluções fáceis que prometem reconciliação sem cheiro de verdade. Inês reforça a necessidade de bases sólidas. Carina fica ao lado do pai, protegendo-o com a presença silenciosa que já se tornou defesa. A decisão chega como uma linha clara. Uma auditoria independente será aberta às contas da casa, acompanhada de um novo comitê de governança para redefinir quem pode falar, quem pode agir e quem pode exigir responsabilidade. Não haverá atalhos, haverá consequências assumidas pela própria família. A conversa é curta, mas o peso é longo. Isso muda tudo, inclusive a relação com a filha e com a nora, que percebe que o jogo não pode mais ser apenas sobre aparência. O diálogo segue até o fim do dia, enquanto a casa parece alinhar-se a uma nova regra de convivência. Um pouco antes do pôr do sol, Beatriz, porém, não cede de imediato. O embate se faz entre linhas e silêncios. A sala parece encolher, e o sussurro das cortinas denuncia que cada palavra tem custo. A auditoria não é apenas uma formalidade, é o começo de uma transparência que ninguém pediu, mas que todos sentiram faltar. Valério coloca a mão no ombro de Carina, que olha para o pai com a firmeza que vem de quem sabe que a verdade, embora dolorosa, pode ser um escudo. Inês guarda o tempo e o espaço entre perguntas sérias e respostas ainda por vir. A distância entre Beatriz e Valério parece diminuir apenas para os olhos do leitor, não para o que o coração deles teme. Se você acha que coragem para enfrentar a verdade merece ser reconhecida, deixe o seu like e siga a leitura desta transformação que não escolhe atalhos. A verdade fica cada vez mais complexa e uma peça decisiva ainda não foi revelada. Quem realmente controla o destino da família? Essa noite, a mansão parece respirar com lentidão de oceano. Entre o brilho frio das lâmpadas e o rangido quase humano da madeira, Valério Sampaio chama Beatriz Costa para uma conversa que promete finesse e controle. O patriarca apoia as mãos na mesa, observa a silhueta da nora atravessar o carpete com a calma que a riqueza não compra. Beatriz entra com a postura de quem sabe o que quer. Segura uma pasta discreta e um toque de seda no pulso. A própria seda desliza entre os dedos, como se lembrasse de uma mão que já soube dominar muitos acordos. Valério encosta à cadeira, respira fundo. Não vou prometer uma paz que venha às custas da verdade, ele diz baixo, o tom cortando o ar. Se vamos falar de reconciliação, precisamos definir limites claros. Beatriz o encara sem pressa, o rosto limpo, a paciência como máscara pública. Estamos aqui para preservar a convivência, ela declara, e o toque de seda na mão dela brilha sob a luz. Mas a narrativa precisa de uma direção. Se o passado vier à tona sem controle, não haverá paz que dure. Um silêncio longo se instala. Então, a voz de Valério se ergue, firme. Quero condições que garantam a verdade sem o preço de uma máscara coletiva. Você percebe de leve a pressão invisível que já começa a girar dentro daquela sala. Você aceitaria essa paz costurada com segredos? Pergunta o leitor, em meio ao murmúrio quase inaudível das cortinas. A pergunta paira por um instante e Beatriz não desvia o olhar. A paz pode ser costurada, ela admite com uma neutralidade que parece treinar consequências, desde que haja controle sobre o discurso público e um cronograma que não permita sustos. Não abriremos portas que levem à ruína prematura. Valério reage com um aperto no queixo e um lento aceno de cabeça. Concordo com o cronograma, mas não com atalhos que nos façam vestir uma verdade que não é nossa. Beatriz sorri, quase como quem já esperava esse tipo de resistência, e sinaliza à distância uma serva com uma bandeja de chá que parece quente o suficiente para soar como desafio. No dia seguinte, a casa acorda de forma diferente. Carina Vidal, filha do protagonista, reúne-se na sala de estar com a firmeza de quem carrega a responsabilidade de um laço que pode desabar. Ela não vem sozinha.
Inês Martins, advogada da família, observa de perto o desenlace. Carina não busca apenas falar, busca apresentar um peso real à conversa. A verdade não pode ser apenas força de imposição, ela diz, olhando para Valério, depois para Beatriz e finalmente para Inês. Se a gente quiser manter a memória sem ferir a verdade, cada passo tem que ter uma razão. A ideia de Carina é simples, porém perigosa: expor elementos que permitam recompor o laço sem trair o que já foi feito. A tensão entre pai e nora se estreita, quase como se um fio invisível ligasse suas decisões à forma como a família irá respirar nos meses seguintes. Inês entrega um relatório denso, grosso de sombras e linhas finas de texto. Ela aponta saídas legais que poderiam renegociar o passado sem o choque de uma exposição pública massiva. O documento menciona cláusulas, prazos, condições que poderiam harmonizar a convivência, mas com o preço de aceitar que parte da verdade permaneça em sigilo. Beatriz lê com rapidez, e o rosto dela não revela surpresa, apenas a satisfação de quem sabe já estar um passo à frente. Valério, por sua vez, observa as margens do papel, como quem lê uma nova ordem que não pediu, e sente o peso de uma decisão que não pode desfazer. Se aceitarmos uma parte da verdade, perdemos o direito de controlar o resto, ele admite em voz baixa, como se a própria casa pudesse ouvir. O conflito entre manter a reputação pública e preservar a integridade familiar se aguça, e o custo de cada opção fica mais claro. Enquanto isso, Beatriz volta a ser o centro da mesa, não pela presença, mas pela estratégia. Ela propõe a guarda compartilhada da verdade, um acordo de etapas, prazos, regras. Primeiro, uma exposição controlada de fatos. Depois, a abertura de novas cláusulas em silêncio, com salvaguardas legais para evitar que a narrativa do passado se torne arma contra a família. O objetivo é simples e ardiloso ao mesmo tempo: controlar o que é dito, quando é dito e como é dito, para que o orgulho de Beatriz não seja esmagado pela própria verdade. Valério observa a ponta dos dedos dela, o toque da seda, e sabe que está diante de uma jogada que pode redefinir o equilíbrio entre todos. O ambiente fica mais contido, as vozes menores, mais contidas, como se a casa inteira tivesse concordado em respirar de forma mais lenta. A sala de reuniões se transforma em um tabuleiro. Cada decisão acena com consequências que valem mais do que a própria reconciliação. Beatriz segura as rédeas com firmeza. Inês, com a frieza de quem sabe que as portas legais podem abrir caminhos que o coração teme atravessar. Carina, com o semblante tenso, avalia cada frase para que a verdade não fuja do seu custo humano. Não há vilões simples aqui. Há interesses que se cruzam, segredos que exigem compromissos e uma esperança cautelosa de que a casa possa, enfim, existir sem mentiras, produzindo o peso de uma nova vida. O relógio marca o compasso da tensão, passos na escada, o murmurinho de uma conversa ao longe, a respiração contida de Valério que não admite que tudo se desfaça, e no meio de tudo, o caminho se bifurca outra vez. Beatriz, com a delicadeza de quem sabe que pode perder o controle, não cruzou uma linha ainda. Ao contrário, consolidou espaços de poder dentro de uma estrutura que pode ser reescrita, mas não de imediato. Carina aproxima-se do pai, não como quem exige perdão, mas como quem oferece uma ponte para que a honestidade não seja apenas uma máscara, mas uma responsabilidade compartilhada. Inês, de olhos frios e objetivos, transforma a sala em um mapa de saídas legais que não negam o passado, apenas o enquadram para que não destrua o futuro. O peso da decisão recai sobre Valério: ceder parcialmente para preservar a paz ou manter a verdade em todo o seu peso, arriscando o que restou da convivência. A cada minuto, a casa respira com mais cuidado, como se esperasse o sinal definitivo para cruzar o ponto sem retorno. A verdade fica cada vez mais complexa e uma peça decisiva ainda não foi revelada. Na penumbra da biblioteca da mansão, Valério encosta-se na mesa de mogno. A vela trepida, o calor faz o ar arder na pele e o silêncio parece pesar mais que a madeira antiga. Entre papéis esquecidos, ele encontra um diário antigo, couro gasto, o cheiro de pó e tinta ganhando vida na respiração esforçada do homem.
As páginas revelam uma cláusula que não deveria existir, um acordo de proteção financeira ligado à mansão, assinado há décadas com um ex-sócio que sumiu dos papéis oficiais. Não é apenas dinheiro, é poder sobre quem fica, sobre como a casa se mantém de pé quando tudo ao redor treme. É Zanoshi. Valério lê cada linha com o que resta da paciência de um homem que viu a empresa ruir por boatos. Responde com a mão que não treme à ideia de que a paz possa ter sido comprada. A cláusula não promete apenas dinheiro, promete silêncio, evita nomes, cala perguntas sobre dívidas antigas e sobre quem realmente controla cada porta da casa. O pacto não é fácil de aceitar de relance. Ele percebe que o peso da verdade pode esmagar mais do que qualquer crítica externa. O diário encerra com a assinatura que parece ter sido feita por alguém que não admite ser visto, alguém que sabe o que custa manter a fachada. Alguém que, de repente, volta à vida para cobrar aquilo que não foi pago. Alguém que, de novo, faz Valério medir o preço da reconciliação. Ao dia seguinte. Ao dia seguinte, Beatriz Costa sobe à varanda com o rosto lavado de tranquilidade, mas os olhos dizem outra coisa. Sua fala, medida e polida, anuncia que a reconciliação não pode seguir apenas pela boa-fé. Há interesses que vão muito além do afeto. Ela reconhece publicamente que há mais em jogo do que a pele da paz. A narrativa precisa de equilíbrio e a reputação depende de expor menos do que se teme, de articular acordos que preservem a imagem, mesmo quando a verdade corta. A cidade parece segui-la com curiosidade e receio. Vizinhos começam a comparar notas, os rumores ganham contornos de fato. Valério, sentado na poltrona diante da janela, observa a reação das pessoas ao redor e sente a distância entre o que é dito e o que é verdade. O peso da decisão não cai sobre a nora sozinha. Alcança o pai que ainda tem orgulho de enfrentar a verdade sem buscar proteção em mentiras. Se alguém ousasse perguntar quem manda ali, a resposta seria invisível, mas a pressão pública já muda a linha de fogo da casa. Alinhando os dedos na cadeira, Valério percebe que o jogo se refaz à sua frente, não ao redor dele, e que o passado passou a governar o presente de modo que ninguém pode mais ignorar. O clima, de certa forma, fica mais duro, mas também mais claro. Ninguém pode fingir que tudo está resolvido. Dos dias depois, Carina Vidal, a filha do protagonista, mergulha na conversa com um peso novo nos ombros. Ela se aproxima do pai com um silêncio que não é de medo, é de responsabilidade. Não é vingança, ela diz, a voz firme. É justiça com limites. E então revela que o conhecimento que ela carrega não serve para derrubar a nora por impulso, mas para mostrar que há uma linha ética que não pode ser transposta. Ela traz à tona uma dívida antiga, ligada ao parceiro de Valério. Ligações que atravessam gerações e que agora retornam com força para exigir escolhas que não podem mais ser adiadas. Valério a ouve abertamente, sente a pressão do segredo que, há pouco, parecia mais seguro se permanecesse dentro da casa. Carina não está apenas defendendo o pai, ela está defendendo a memória da família, tentando evitar que a verdade se transforme em arma contra cada um deles. O peso dessa revelação provoca um abalo interno nele, uma dúvida que não é medo, é responsabilidade. Para proteger a filha e a mãe que não vê mais, ele precisa decidir até onde vale ir com a verdade sem destruir tudo que já foi construído. Dos dias depois. 3 dias depois, Beatriz propõe um movimento que muda o jogo sem entregar tudo de uma vez. Ela sugere que Valério reconheça parcialmente a culpa pública, ao mesmo tempo em que mantém salvaguardas legais para não destruir a reputação de todos de uma vez. A ideia é simples: expor a verdade na medida certa, como quem respira com cuidado para não engasgar ninguém. Valério sabe que isso é uma jogada arriscada, porque qualquer concessão pode ser interpretada como fraqueza. Ainda assim, ele enxerga o que está em jogo. Se não aceitarem compartilhar a culpa com responsabilidade, a casa pode explodir em segredos que ninguém consegue segurar. Inês entrega um conjunto de documentos que contesta a versão pública de Beatriz, mostrando que há saídas legais para renegar partes da narrativa sem deixar a família inteira exposta a julgamentos públicos. Beatriz, por sua vez, não recua.
ela reforça que a prioridade é preservar a convivência, manter a fachada de unidade quando o preço real já foi pago nos bastidores. O ar da sala de reuniões fica tenso, os passos se repetem e a decisão parece caminhar para um caminho cinzento, onde a verdade não chega completa, mas chega suficiente para mudar o rumo da história. O plano é selar um acordo de convivência com prazo, etapas e uma cláusula de confidencialidade que liberta a boca pública para falar apenas o que é conveniente. E, no meio de tudo isso, o diário antigo e os contratos permanecem como testemunhas frias do que foi feito, do que se prometeu manter seguro. A casa inteira respira diferente, a sensação de controle diminui e a possibilidade de uma nova ordem nasce do peso de um pacto que não resolve tudo, mas sinaliza que a luta está longe do fim. Há ainda uma ameaça velada no ar, um aviso de que palavras não ditas podem atingir quando menos se espera. Uma ameaça não pronunciada paira sobre a casa. Alguém pode falar em 1 hora de necessidade extrema. A casa parece respirar quando a porta da sala secreta cede com um ranger baixo. Essa noite, o corredor inteiro parece menos sólido, como se cada estante de madeira guardasse o peso de uma mentira que insiste em não sair pela porta. Valério Sampaio, com o rosto definido pelo tempo e pela disciplina, observa a sala abrir-se para ele e para Carina Vidal, que está ao seu lado como quem segura a vela de um segredo que não pode mais fingir ser apenas lembrança. Ao centro, uma mesa antiga recebe o brilho dos lustres e em cima repousam contratos amarelados, carimbos e uma pilha de recibos que não deveria ter papo com o presente. O ar cheira a madeira polida, a perfume floral discreto e o mofo antigo do porão que insiste em voltar quando o passado respira fundo. Pisando com cautela, Valério aproxima a mão da primeira folha e lê as cláusulas que cochicham sobre limites, condições e uma lembrança que ele preferia não ter que enfrentar. A sala se torna de novo palco de uma decisão, não apenas de uma paz vazia. Carina, irmã de armas de Valério na vida e na justiça, segura firme uma caneta, que parece mais uma extensão do próprio punho do pai. Ela não diz muito, mas o olhar comunica. Não há reconciliação que valha sem uma verdade que não seja apenas conveniente. Valério pressiona o peso da voz para não ceder ao impulso de perdoar com o preço expresso na vitrine da mansão. A reputação de todos parece suspensa em cada linha traçada. Ela sabe que a cidade observa e que a mão de Carina, mais do que qualquer outra, pode selar ou desatar o nó que prende a família. O silêncio, outra vez, é uma arma. E eles o manejam com cuidado, porque sabem que, se falharem, a casa não terá mais tampo para abrigar as feridas. O cheiro de madeira e de tinta fresca invade o espaço, e cada dobra da capa dos contratos parece brilhar com a promessa de uma nova ordem que não pede licença para nascer. Ao dia seguinte, a ideia de que a verdade pode ser dividida em pedaços manejáveis começa a aparecer como uma solução de compromisso. Beatriz Costa, ainda tão contida na aparência quanto voraz na ambição, participa de uma reunião improvisada na sala de estar, onde Inês Martins, advogada da família, sugere termos que protejam a imagem pública sem afrouxar o controle do discurso. Valério ouve o eco das vozes, percebe que Beatriz não é apenas a nora buscando paz, mas alguém que já desenha o mapa de uma narrativa que a favorece, ainda que ao custo de afastar a verdade de onde dói mais. Carina observa tudo com olhos que não negam o cansaço, contando os segundos em que a confiança pode ainda ser salva ou definitivamente quebrada. E nesse salão surge a primeira fissura visível. O passado está tão vivo que cada palavra parece pesar mais que qualquer título de propriedade. Do lado de fora, a brisa traz o rumor de vizinhos que juram ter visto a nora atravessar o pátio com uma calma que parece montagem, uma calma que, para Valério, soa como provocação velada. Beatriz confronta os fantasmas com uma franqueza que surpreende até mesmo a força que ela tenta manter. Numa conversa marcada pela respiração contida, ela admite que houve manipulação, não apenas por medo de perder, mas para manter sob controle o que o tempo já havia começado a desfazer. Não é tremor de culpa, é cálculo de poder.
O ar se abre entre as palavras, e as lacunas do passado revelam a distância cada vez maior entre o que é paz e o que é verdade. O equilíbrio que Valério tanto temia parece deslocar-se para um novo eixo. Não mais a luta entre pai e nora, mas a pele da família inteira esticando-se para sustentar um discurso que se ajusta, mas não convence. A sala, agora iluminada por uma luz que não é mais asfixiante, testemunha o momento em que Beatriz percebe que a narrativa que sustenta pode desabar a qualquer passo e que cada decisão sua também redefine o lugar de Carina, de Valério e do próprio legado. Antes de encerrar o dia, Valério, inspirado pela necessidade de não abandonar a própria bússola, avança com uma decisão que muda o tom da casa para sempre. Ele propõe um acordo de convivência que reconhece apenas metade da verdade, suficiente para acalmar a pressão de quem exige responsabilidade, mas discreto o bastante para não expor tudo que, se revelado, poderia arruinar a imagem pública da família. O peso de assinar esse compromisso não é menor que o de recusar. É o peso de escolher entre duas sombras que se alongam, nenhuma das quais parece capaz de aquecer a casa sem consumir algo verdadeiro em seu interior. A assinatura de Valério é firme. As palavras soam como quem decide manter a memória com uma mão protegida pela outra, mantendo o segredo que evita uma queda abrupta no poder ao redor da mesa de contratos. O ambiente inteiro parece respirar junto com ele. O ranger das portas, o tilintar do sino da casa, o murmúrio do vento que atravessa as cortinas, tudo conspirando para que o acordo pareça não apenas sábio, mas necessário. Em meio a essa densidade, a casa guarda um detalhe que ainda não se esgotou. Ninguém pode esquecer que, escondido entre as folhas, há um telegrama esquecido, uma linha de comunicação antiga que não fecha a história ainda. O telegrama não revela tudo, apenas sussurra que há mais por vir, que o passado não foi totalmente liberado e que a verdade tem camadas que se movem com o tempo. A cada assinatura, a de Beatriz, a de Inês, a dele, a casa parece ajustar o tom, como se as paredes estivessem se preparando para o que virá quando a verdade respingar de verdade em verdade. O peso de manter o segredo, de proteger a filha e não ferir a memória de quem construiu tudo aquilo, não é apenas um dilema. É uma decisão que redefine quem lidera a casa, quem tem direito à voz pública e quem, de fato, detém o peso da história para as próximas gerações. Se você sente o peso desta decisão, deixe um like. A verdade final não chega neste ponto. Algo maior ainda permanece escondido. Qual é o preço da verdade? Ao final da tarde, a casa parece respirar com menos apelo de hospitalidade e mais peso de segredo. Valério Sampaio observa a sala, onde a madeira polida sabe demais, e o ar carrega o perfume discreto da flor que Beatriz insiste em manter na mesa de centro. Carina aproxima-se dele, o ritmo da respiração igual ao dele, e diz em voz baixa que a honestidade precisa andar de mãos dadas com responsabilidade. Beatriz Costa, na outra extremidade, mantém o rosto sereno, mas os dedos apertam uma borda do braço de uma cadeira como quem segura uma corda de que não pode soltar. Ao redor, o diálogo que desejavam evitar se aproxima sem pressa. Inês Martins entra com passos firmes, carregando uma pasta que cheira a papel juramentado. Ela não precisa falar muito. O silêncio entre as páginas diz tudo. Existem cláusulas morais que pesam tanto quanto as financeiras. Afirma sem olhar diretamente para Beatriz, deixando claro que não há truques, há consequências. Valério observa a fala de Inês, e o peso disso recai sobre a própria história. Carina, que até então guardava os segredos, como quem guarda respingos de chuva, assente com a cabeça e não discorda, apenas acena. Há um caminho que não seja apenas perder ou vencer, mas reparar onde o passado ainda sangra. A sala de contratos, antes apenas mencionada nos corredores, parece ganhar voz naquela hora. Beatriz tenta manter o controle com sorriso diplomático, mas a expressão trai o cálculo. Não é reconciliação que governa sua mão, é a chance de costurar uma narrativa que não permita lampejos de dúvida. Valério, com o corpo firme sobre a poltrona, pergunta se a transparência precisa esmagar a família para existir. Inês responde com uma frase curta: a verdade paga o preço que a verdade cobra. E quando Carina encosta o ombro no dele,
há uma confissão sutil entre eles, sem palavras, de que o passado não pode mais ser negado sem ferir alguém que não tem culpa direta, apenas memória. No corredor da esquerda, Beatriz dá sinal de pausa e a textura do ambiente muda. Uma luz baixa cai sobre a mesa de vidro, onde o diário antigo de Valério repousa como testemunha. Carina aproxima-se e, com firmeza contida, revela que há mais ligações entre o passado financeiro da casa e a dívida que sustenta a opulência. O tom é de medida, não de ataque. O objetivo é que o que é necessário venha à tona sem esmagar a confiança que ainda resta. Valério segura o braço da cadeira e a madeira range como se reclamasse por justiça. A conversa avança para um ponto sem retorno. A verdade não pode mais ser isolada em recortes de tempo. Precisa ser integrada à vida que seguem. Nesse instante, Beatriz fala em voz baixa sobre uma proposta de transparência responsável. Não é culpa aberta, é controle de narrativa e alguém lembra. A oferta parece justa aos olhos da audiência externa, mas Carina sabe ler nos gestos que há uma escolha por manter uma parte da história escondida para proteger a filha. Inês acrescenta que saídas legais existem, mas cada saída tem um preço, e o preço é medido no silêncio que resta entre as pessoas. Valério olha para a filha. A lição que a casa ensinou durante décadas não se dobra diante de uma frase bonita, e ele não está disposto a perder o que a verdade pode curar por medo de confronto. Ao final, a decisão surge não como um golpe dramático, mas como uma nova ordem de convivência. Beatriz, após um momento de hesitação, recua de insistir em uma narrativa única e aceita que a guarda da verdade seja compartilhada com etapas e prazos. Inês aponta que o caminho legal pode sustentar essa redistribuição de poder sem destruir a dignidade de ninguém, desde que cada ato seja registrado com responsabilidade. Carina, olhando Valério nos olhos, promete defender a honra da família sem ceder ao impulso de reescrever o passado para agradar o presente. E Valério, com o peso das escolhas pesando em seus ombros, concorda em avançar pelo caminho que equilibra justiça e paz, mesmo sabendo que terá que abrir mão de parte do orgulho que o manteve firme por tanto tempo. O diário antigo é colocado de volta na gaveta, a sala de contratos continua a guardar seus segredos, e a casa, aos poucos, respira com um novo ritmo, o de uma convivência que não é mais sombra da crise, mas um compromisso a ser cultivado com regras claras e respeito mútuo. Beatriz encara a possibilidade de uma relação mais autêntica, ainda que sob vigilância de contratos e cronogramas. Valério encontra em Carina a centelha de uma coalizão que não exige silêncio, mas responsabilização compartilhada. O que era segredo hoje é parte de um acordo que promete uma vida em que o peso da verdade não destrói, mas transforma. Se você sentiu o peso dessa verdade, curta para mostrar que você reconhece o custo de um caminho que não foge do conflito. E ainda assim, o que foi revelado sobre a mansão e o que realmente custou ficará gravado no legado da família. Mas a última pergunta não se cala. Qual é o seu veredito sobre o preço da verdade?